Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre função afim, nomenclaturas, certo? Nós vamos reconhecer alguns elementos da função afim. Função afim ou função do primeiro grau. Em uma aplicação, qual que é a definição de função afim? É uma função em que a taxa de variação é constante e somativa. Todas as ações que tiver uma taxa de variação constante e somativa é uma função afim. Algebricamente ou através da modelagem matemática, qual que é a definição de função afim? É toda função do tipo f de x que é igual a ax mais b, com a e b pertencente aos reais e o a diferente de zero. A última forma de dar definição para a função afim, geometricamente, no plano cartesiano, é uma reta. Geometricamente, a função afim é definida como uma reta. O próximo elemento é a imagem da função, que é representada por y ou f de x. Em uma aplicação, o que seria a imagem? É o valor do resultado da ação. O valor do resultado da ação é a imagem da função. Algebricamente, ou na modelagem matemática, a imagem é o resultado do cálculo gerado pela expressão da lei de formação. Então, o resultado do cálculo é a imagem, no caso, o f de x, ou o y, né? E geometricamente no plano cartesiano? Quem que vai ser a imagem no plano cartesiano? São os valores do eixo vertical y que foram utilizados na função. Então, os valores do eixo vertical y que foram utilizados na função são as imagens da função. Próximo elemento, o domínio da função, representado por x. Em uma aplicação, o que é o domínio? É o valor da grandeza inicial da ação. Tá certo? É o valor inicial que dá o start na ação. Algebricamente, quem é o domínio? São os valores de x que geram as imagens da função. Então, lá o x é, é o domínio da função. Tá certo? Geometricamente, no plano cartesiano, quem vai ser o domínio? São os valores do eixo horizontal x que foram utilizados na função. Então, os valores do eixo horizontal x que foram utilizados na função são domínios da função. Próximo elemento, raiz da função ou zero da função. A raiz ela é representada por um x e um zero subscrito, normalmente sempre assim. Em uma aplicação, o que seria a raiz ou zero da função? É o valor do domínio que gera o resultado zero. Quem gerar o resultado zero na minha ação é a raiz. Tá certo? Então é o valor do domínio que gera um resultado zero na minha ação, que anula a ação. Algebricamente, é o valor do domínio x que gera uma imagem zero. É o valor do domínio que gera uma imagem zero. E para determinar a raiz, igualamos a lei de formação a zero. Então, qual é a maneira algébrica de calcular a raiz? Igualamos a lei de formação a zero. Aí nós temos condição de encontrar a raiz. Geometricamente falando, é o valor de encontro da função com o eixo x. Então, se eu tiver num gráfico, a raiz é o valor de encontro da função com o eixo x. O coeficiente linear, representado por b, da nossa lei de formação. O coeficiente linear em uma aplicação
é o valor inicial da ação, o valor no momento zero. Então, o valor inicial da ação é o coeficiente linear B. Algebricamente, é o termo independente da lei de formação, independe do x. É o termo que não tem o x, é o coeficiente linear, é o B. Geometricamente, é o valor de encontro da função com o eixo y. Onde a minha função encontra o eixo y é o coeficiente linear B. Tranquilo? E agora, o coeficiente angular, o A. Em uma aplicação, quem é o coeficiente angular? É a taxa de variação constante e somativa. É a taxa de variação constante e somativa. Como que eu faço para calcular o coeficiente angular? Eu preciso de dois pares ordenados, onde eu vou fazer uma divisão. Vai ser a imagem do par ordenado 1 menos a imagem do par ordenado 2, dividido pelo domínio do par ordenado 1 menos o domínio do par ordenado 2. Em física, a gente fala que é posição final, variação da imagem dividido pela variação do domínio. Então, o coeficiente angular, que é a taxa de variação, é a variação da imagem dividido pela variação do domínio. Olha, repetindo, a taxa de variação constante somativa é a variação da imagem dividido pela variação do domínio. E algebricamente, quem vai ser o coeficiente angular? É o coeficiente do domínio x na lei de formação. É o valor que acompanha o x na lei de formação. Quem que acompanha o x na lei de formação é o coeficiente angular A. E geometricamente falando, quem será o coeficiente angular? É a tangente do ângulo formado entre a função e o eixo x. É a tangente do ângulo formado entre a função e o eixo x. Certo? Muito obrigado e até a próxima aula.